Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Glória a Deus, estamos aqui novamente para compartilhar uma mensagem poderosa com você. Eu tenho certeza de que, se você aplicar em sua vida o que eu vou compartilhar, sua vida nunca mais será a mesma. Você se tornará uma pessoa de fé inabalável, capaz de manter a paz mesmo quando tudo ao seu redor parecer desmoronar. Essa é a paz que Jesus deseja para o seu coração, disponível todos os dias, se você praticar o que eu vou ensinar aqui. Mais uma semana começou e Deus quer falar conosco. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e agora eu te convido para ter um minuto com Deus. Muitos sofrem tentando mudar situações ou mudar a si mesmos sem sucesso, ficando doentes e desgastados. Hoje eu vou mostrar como superar tudo isso através da fé. A Bíblia nos ensina que sem fé em Jesus não podemos vencer o mundo. Está escrito em 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5 o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós sabemos também que sem fé é impossível agradar a Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ter fé é fundamental para agradar a Deus e receber suas bênçãos. Você tem fé nas promessas do Senhor? Eu estou falando de fé de verdade, sabe? Não somente aquela fé que temos quando as coisas dão tudo certo na nossa vida. Eu falo daquela fé que não depende das circunstâncias. Se você tem essa fé, ou se quer receber essa fé a partir de hoje, escreva aqui nos comentários: eu creio em Jesus. E permita que isso sirva como uma afirmação de que você quer, como filho, receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero compartilhar com você 7 dicas para fortalecer a sua fé durante essa semana. Primeira, exercite a sua fé. Siga em frente, mesmo sem ver saídas. A fé é a certeza do que não vemos. Exercitar a fé é permanecer fiel a Deus, mesmo quando tudo nos convida a desistir, a duvidar e a reclamar. Segunda dica, converse com Deus sobre suas dúvidas e fraquezas. Irmãos, Deus está pronto para ajudar. Ele está pronto para te ouvir. Ao invés de expor suas fraquezas para pessoas que nem se preocupam com você de verdade, se derrame na presença de Deus e entregue a Ele tudo aquilo que tem te afligido. Terceira dica, evite falar em fracasso o tempo todo. Pensamentos e palavras negativas enfraquecem sua fé. Esse tipo de mentalidade e palavra alimenta o seu interior. E por isso você precisa estar atento ao que sai da sua boca e àquilo que você deixa entrar em sua mente, pois você se torna aquilo que está dentro de você. Quarta dica, suporte as dificuldades. Elas amadurecem sua fé. Lembre-se de como Deus já te ajudou no passado. E você não precisa fazer isso sozinho. Afinal, Deus te convida a caminhar com Ele, lado a lado, de mãos dadas, enfrentando cada obstáculo e cada desafio juntos, pela fé. Não se esqueça de escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração também, pois eu vou orar por você daqui a pouco. E juntos vamos criar uma grande corrente poderosa de oração.
A quinta dica é: estude a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo. Dedique-se a ouvir pregações e ler a Bíblia. Se inscreva aqui nesse canal e ative as notificações, pois nós podemos te ajudar com isso todos os dias. Porque se você tirar esses poucos minutos para aprender mais sobre Deus todos os dias, você vai ver uma grande mudança na sua vida. Sexta dica: entre no ritmo de Deus. Aceite que Deus tem o seu próprio tempo e Ele sabe o que faz. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso, e por diferente eu quero dizer melhor. Você acredita que o tempo de Deus é melhor que o nosso? Você crê que o tempo dele é perfeito? Então pare de querer que as coisas aconteçam no seu tempo e comece a viver de forma mais plena, confiando e crendo nas promessas do Senhor. E a sétima dica: pague o preço da fé. A fé verdadeira exige sacrifícios e nos ensina a depender de Deus, não de atalhos. Você precisa destravar o potencial da sua fé e precisa passar para a próxima fase da sua vida com Deus. Chega de viver na mediocridade, crendo pela metade, louvando pela metade e buscando a Deus pela metade. Se entregue por inteiro e, ao fazer isso, você receberá o que Deus realmente tem para a sua vida. Viu só, meu irmão, minha irmã? Deus está colocando diante de você todas as ferramentas necessárias para que você tenha uma semana que poderá mudar a sua vida para sempre. E cabe a você usar essas ferramentas ou não. Deixa o like aqui nesse vídeo e me diga, você vai fazer dessa semana um novo tempo em sua vida? Ou você vai continuar com as mesmas falas, a mesma mentalidade e as mesmas atitudes? Se você quer ter uma nova colheita, comece hoje mesmo a fazer um plantio diferente. Pois o que você planta se torna exatamente aquilo que você colhe. Agora eu vou orar por você e pela sua semana, pedindo que o Senhor te conceda proteção, bênçãos e crescimento. Amém? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esse novo dia e por essa nova semana que o Senhor nos concede e pela oportunidade de estarmos mais perto de Ti. Senhor, glorificamos o Teu nome por tudo o que tem feito em nossa vida, pelas bênçãos recebidas, pelas vitórias e pelos livramentos. Agradecemos também pela Tua fidelidade e pelo Teu amor constante, mesmo quando falhamos em reconhecê-los. Nós te pedimos a Tua orientação para aplicarmos em nossa vida essas dicas que foram compartilhadas na palavra de hoje. Que possamos exercitar a nossa fé, dialogar contigo sobre nossas dúvidas e fraquezas, evitar o negativismo, suportar as adversidades com coragem, estudar a Tua palavra, sincronizarmos com o Teu tempo e pagar o preço pela fé verdadeira. Ajuda-nos a fazer dessa semana um marco de transformação na nossa jornada espiritual. Pai, reconhecemos nossas falhas e pecados diante do Senhor. Sabemos que muitas vezes agimos de maneiras que não Te agradam. Te pedimos perdão pelas nossas ações, pensamentos e palavras que não refletem o Teu amor e a Tua santidade. Lava-nos com o sangue precioso de Jesus e renova em nós um espírito reto. Por fim, meu Deus, eu coloco diante de Ti os pedidos de oração escritos aqui nos comentários, por essa irmã e por esse irmão. O Senhor conhece cada necessidade, cada coração e cada situação vivenciada. Que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas sobre a vida de cada pessoa, atendendo às suas necessidades conforme a Tua vontade. Seja pela cura, pela provisão, pela restauração ou pelo fortalecimento da fé, que o Senhor possa agir de maneira poderosa
de maneira sobrenatural na vida de cada um. Protege-nos, Pai, nesta semana. Abençoa-nos e ajuda-nos a crescer em fé e em conhecimento de Ti. Que possamos ser luzes neste mundo, refletindo o amor e a esperança que só podem ser encontrados no Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se inscreva e conheça o nosso outro canal, o Minuto Reflexão. O link vai estar na tela final do vídeo e também no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem com seus contatos, ela pode transformar a semana de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Um novo dia acaba de começar e Deus tem uma promessa para a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã que estão me ouvindo. Em Romanos capítulo 8, do verso 37 ao verso 39, está escrito que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não se esqueça, você é mais que vencedor. E por isso, você pode começar esse novo dia de cabeça erguida, caminhando firmemente em direção a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você, pois Ele é contigo. Eu quero começar esse minuto com Deus orando pela sua vida, para que esse dia marque o início de um novo tempo, para que ele seja um divisor de águas para você. Se você acredita que um novo tempo começou em sua vida, escreva aqui nos comentários: é chegado um novo tempo. E em seguida coloque o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por ter nos concedido mais essa oportunidade de te louvarmos e de nos conectarmos contigo. Nós nos entregamos em Tua presença e colocamos toda a nossa vida diante do Teu altar. Consagramos a Ti cada passo que dermos, cada escolha que fizermos, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa produtividade, entregamos ao Senhor. Que possamos aproveitar ao máximo as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. E que nós não percamos tempo com o pecado e a murmuração. Hoje queremos declarar que pertencemos a Ti. E declaramos também que a nossa vida existe apenas para glorificar o Teu nome e para cumprir a Tua vontade. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e te convido a deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso é muito importante para que essa mensagem alcance mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhum dos nossos momentos diários de leitura da palavra e de oração. Meu querido irmão, minha querida irmã, saiba de uma coisa: chegou a sua vez. Chegou a sua vez de viver todos os planos de Deus para a sua vida. Chegou a sua vez de não mais ser controlado pelo pecado e por tudo aquilo que o inimigo tem te oferecido. Chegou a sua vez de ser livre para caminhar e viver a vida abundante que o Senhor quer que você viva. Chegou a sua vez de brilhar a luz do Pai, para que todos saibam que você pertence a Ele.
Creia nisso, em nome de Jesus. A palavra que eu quero compartilhar hoje está em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante pensar na nossa trajetória, em todos esses desafios que enfrentamos todos os dias e em como o Senhor se mantém fiel ao nosso lado, em cada momento da nossa vida. Nos piores momentos, o Senhor está ao nosso lado, nos consolando e nos chamando para os seus braços, porque sabemos que ali nos braços de Deus podemos encontrar conforto, abrigo e consolo. E também, nos momentos felizes, o Senhor permanece conosco e participa com grande satisfação e alegria de cada pequena ou de cada grande conquista que vivermos. Porém, às vezes, algumas situações atingem a nossa vida de forma tão grandiosa que se torna complicado permanecer de pé e parece ser quase impossível continuar a caminhar. Meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, em nossa jornada pela vida, é inevitável encontrarmos momentos em que as dificuldades parecem nos sobrecarregar, como uma tempestade furiosa que ameaça nos derrubar. Essas situações podem surgir de repente, como um vendaval impetuoso, abalando nossas estruturas emocionais e nos deixando sem forças para prosseguir. É nesses momentos de turbulência que muitos questionamentos surgem, nos fazendo duvidar da nossa capacidade e até mesmo questionar a presença e a ajuda divina. Mas é justamente nessas horas de maior desespero que as palavras do apóstolo Paulo ecoam dentro do nosso coração e fortalecem a nossa fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma afirmação poderosa que nos recorda do apoio incondicional e da proteção do nosso Senhor em nossa vida. É como se Ele, em sua infinita sabedoria e amor, nos dissesse: não tenha medo, eu estou aqui ao seu lado. Quando enfrentamos obstáculos e situações desafiadoras, muitas vezes nós nos sentimos impotentes e desamparados. Parece que tudo está contra nós. Parece que as circunstâncias conspiram para nos derrubar. Mas permita que eu lembre a você de algo essencial. A presença de Deus nunca nos abandona. Ela é uma força constante e poderosa agindo em nosso favor. Nesses momentos de fraqueza, podemos nos entregar nas mãos do Pai, buscando conforto e proteção na sua presença. Ele conhece as nossas dores, as nossas lutas e as nossas angústias mais profundas. O Senhor não apenas está ao nosso lado, mas Ele é o refúgio seguro para a nossa alma cansada. Em seu abraço encontramos a paz que ultrapassa todo o entendimento e a força necessária para continuarmos caminhando. Não importa o tamanho dos obstáculos que nos atingem, podemos enfrentá-los com a certeza de que Deus é maior do que qualquer adversidade. Ele é o nosso amparo nos momentos de tribulação, o farol que ilumina nosso caminho nas horas mais escuras. Em cada passo que damos, Ele caminha conosco, segurando nossa mão com ternura e nos encorajando a não desistir. Olhe para trás e veja quantas vezes o Senhor já esteve ao seu lado, te resgatando de situações impossíveis, renovando a sua esperança e restaurando a sua fé. Ele é fiel e a sua fidelidade é uma promessa que nunca falhará. Confie nisso, confie no poderoso amor de Deus.
Não há força humana ou circunstância adversa que possa nos separar do seu amor e cuidado. Mantenha a fé. E lembre-se de que você não está sozinho. O Deus que criou os céus e a terra está ao seu lado, lutando as suas batalhas e abrindo caminhos onde parecia não haver nenhuma saída. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Somos gratos porque mais uma vez o Senhor se revela a nós de maneira poderosa e nos faz lembrar que em nossa jornada, por mais difícil que às vezes ela possa se tornar, nós não estamos sozinhos e que o Senhor não nos abandona em nenhum momento. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e por toda essa escuridão e maldade que permitimos ter espaço dentro de nós. Sabemos que não existe nada que possa nos separar de Ti e que não existe nada que seja melhor do que a Tua presença em nossa vida. Por isso, nos entregamos ao Senhor por completo e Te pedimos, cumpra em nós a Tua vontade. Cremos que chegou a nossa vez de vivermos para Ti. Chegou a nossa vez de renunciarmos a toda a oferta que o inimigo nos faz e nos entregarmos totalmente ao Senhor. Pai, eu apresento diante da Tua presença cada pedido de oração feito aqui nessa palavra. E eu peço que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas, de cada uma dessas famílias aqui representadas, com o Teu amor, a Tua misericórdia e com o Teu poder. E mova-se de uma maneira sobrenatural na vida dessa pessoa, para que ela possa experimentar, a partir de hoje, o melhor momento da sua história. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão. Tome posse pela fé de cada promessa que foi liberada aqui nessa mensagem. Antes de sair, dê o seu like aqui nesse vídeo. Isso nos ajuda muito a alcançar outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 está escrito: Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Essa passagem de Hebreus fala de uma forma muito profunda sobre a disciplina de Deus, colocando-a não como um castigo arbitrário, mas como uma manifestação do amor de Deus por seus filhos. Hoje, nessa reflexão, eu quero junto com você explorar e compreender o significado e o propósito da disciplina de Deus, reconhecendo-a como um elemento essencial na jornada de crescimento espiritual e pessoal. Eu convido você a ouvir essa mensagem até o fim, pois no final eu quero orar por você. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E se quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui
é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu sou filho de Deus, ou eu sou filha de Deus. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. O texto de Hebreus começa nos lembrando da constante luta contra o pecado. Um combate que exige resistência e, às vezes, sacrifícios extremos. O escritor de Hebreus diz assim: vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Essas palavras nos dão a ideia de que a disciplina é uma parte inevitável e importante dessa luta. Mas ela vem de um lugar de amor profundo. Os versículos 5 e 6 fazem referência a Provérbios 3, versículos 11 e 12, destacando que a disciplina do Senhor é uma prova do seu amor. Deus, como um pai amoroso, disciplina seus filhos para corrigi-los, e isso é um sinal do seu cuidado conosco. A disciplina, portanto, não deve ser vista como rejeição ou maldade, mas como uma expressão do compromisso de Deus com o nosso crescimento pessoal e o nosso desenvolvimento espiritual. Os versículos 7 e 8 argumentam ainda que a disciplina é um sinal de que somos filhos de Deus. Assim como os pais humanos disciplinam seus filhos por amor e para o seu crescimento, muito mais Deus faz conosco. Ser disciplinado por Deus é uma confirmação da nossa identidade como seus filhos. E enquanto nossos pais terrenos nos disciplinam como melhor entendem e por um tempo limitado, Deus nos disciplina de uma maneira que é perfeitamente ajustada ao nosso bem maior, com o objetivo de nos tornar participantes da sua santidade. Embora a disciplina seja dolorosa no momento, ela é projetada para produzir fruto de justiça e paz em nossas vidas. Essa é a promessa e o propósito maior da disciplina de Deus. Não é nos afligir, mas nos refinar e nos preparar para viver de maneira que reflita a santidade e o amor do Pai. A disciplina, embora seja difícil e muitas vezes incompreensível para nós, é um aspecto importante do amor de Deus. Ela não é um sinal de punição, mas uma marca da nossa identidade como filhos, como filhas. Se você está sendo disciplinado, se está sofrendo as consequências de alguma escolha errada que fez na sua vida, alegre-se por isso. É através da disciplina que Deus molda o nosso caráter e nos prepara para viver de acordo com a sua vontade, com a sua santidade e o seu amor. Entenda a disciplina, receba a disciplina, não como um fardo, mas como um sinal do cuidado de Deus, como uma ferramenta para nos fazer crescer e para abençoar a nossa jornada espiritual. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer pela tua maravilhosa palavra, por todo o conhecimento que pudemos receber nesta manhã. Reconhecemos a tua soberania e o teu amor por nós. Hoje queremos expressar nossa profunda gratidão pela tua disciplina, pois através da leitura da tua palavra, nós podemos compreender que ela é um sinal claro do teu amor e do teu cuidado. Sabemos que, como um pai amoroso disciplina seus filhos, o Senhor também nos disciplina para o nosso bem. Mesmo que no momento possa parecer difícil, doloroso, nós reconhecemos que é através da tua correção que somos moldados e refinados. Nós te agradecemos por não nos deixar errar,
sem direção, de forma deliberada, mas por nos guiar de volta ao caminho certo, com a tua mão firme e com o coração cheio de amor. Nós te agradecemos, Deus, por nos tratar como teus filhos, por nos amar o suficiente para não nos deixar permanecer como estamos, mas trabalhar em nossas vidas de forma que possamos crescer em santidade e em verdade. É um privilégio para nós sermos disciplinados por Ti, pois cada momento de correção é uma oportunidade de aprender e crescer. Dá-nos, Senhor, corações dispostos a aceitar a Tua vontade, a Tua disciplina com gratidão, reconhecendo que é para o nosso bem e para a nossa santificação. Ajuda-nos a ver a Tua mão amorosa em cada desafio que passarmos e a confiar em Tua sabedoria infinita, sabendo que tudo aquilo que o Senhor faz é para a nossa edificação e para a glória do Teu nome. Que o fruto da justiça e da paz, que vem através da disciplina, cresça abundantemente em nossas vidas, para que possamos refletir mais claramente a Tua imagem e a Tua semelhança, e caminhar de maneira digna da vocação a qual fomos chamados. Eu quero colocar diante do Senhor todos os pedidos de oração que foram escritos aqui nos comentários. Deus, essas pessoas confiam em Ti. Todos esses irmãos e irmãs que estão aqui junto comigo depositam no Senhor a esperança e a confiança de que poderão experimentar dias favoráveis. Por isso eu peço que o Senhor contemple com olhos de amor e compaixão cada pedido feito aqui, Deus, e segundo a Tua vontade, atenda a todas as necessidades dos Teus filhos. Dê a cura, a restauração, a provisão, a libertação e a salvação. Visita cada família representada aqui nesses comentários. Promova a restauração de relacionamentos que foram quebrados por qualquer motivo, que possam prevalecer o amor e o perdão nessa casa, nessa família. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você está sendo disciplinado por Deus, se alegre. Isso é um sinal do cuidado e do amor de Deus pela sua vida. Isso é uma evidência de que você é filho, é filha de Deus. Antes de sair, eu quero deixar uma novidade muito importante aqui para você, que acompanha o Minuto com Deus. Todos os dias agora, eu estou postando uma mensagem especial para as crianças. Provérbios 22, versículo 6, diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Por isso, eu criei uma playlist especial chamada Minuto Kids, que são historinhas bíblicas narradas por crianças numa linguagem em que as crianças entendem. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. E eu peço que você acesse e compartilhe com seus filhos, suas filhas, seus netos, seus sobrinhos. Vamos evangelizar as nossas crianças. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que você possa ser uma pessoa que teme a Deus e que anda nos caminhos dele, porque assim você irá comer do fruto do seu trabalho, você será feliz e você será próspero e abençoado. Que a bênção do Senhor alcance
toda a sua família. E que nesse dia você continue experimentando do favor e da graça de Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre a paciência. Eu quero falar sobre esperar no Senhor. Esperar o agir de Deus. Esperar pacientemente no Senhor. No final dessa mensagem eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva essa declaração aqui nos comentários. Escreva isso. Esperei pacientemente no Senhor. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Nós vivemos em um mundo que nos enche de informação o tempo todo, na velocidade da luz. Nem tudo nós conseguimos transformar em conhecimento, porque a maioria das informações que nós recebemos passam por nós muito mais rápido do que o cérebro humano pode processar. E isso gera em nós ansiedade, angústia e essa sensação de que sempre precisamos de mais, de que estamos perdendo alguma coisa, alguma informação. A ciência já estuda o estado de vício em que o nosso corpo é colocado diante de tantas notificações que chegam para nós através dos celulares. Eu vou dar só um exemplo. Tem pessoas que usam o WhatsApp para se comunicar. Ok, até aí tudo bem. Mas aí, aos poucos, você passa a fazer parte de vários grupos. Tem os grupos da igreja, tem o grupo da família, tem o grupo da faculdade, tem o grupo dos primos, tem o grupo do pessoal do futebol, tem o grupo da turma da academia. Além dos seus contatos que estão no seu celular, que eventualmente te mandam mensagens. E quando você deixa que as notificações sejam ativadas no seu celular, cada vez que uma pessoa te manda uma mensagem, você vai receber aquela notificação, aquele alerta de que uma mensagem nova chegou para você. Aquele alerta, eu estou falando só do WhatsApp por enquanto, aquele alerta, ele causa um estado de estresse, ele acentua a sua ansiedade, ele deixa em você a ideia de que você precisa ler aquela mensagem rapidamente e você precisa responder rapidamente. Isso chama-se ansiedade. Eu falei apenas do WhatsApp, só que nós temos, às vezes, mais de 100 aplicativos instalados no nosso aparelho celular. E todos eles querem enviar notificações o tempo todo. Então, antes de entrar na palavra, eu quero deixar esse conselho para você. Desative as notificações daquilo que é supérfluo, daquilo que você pode ler depois, que você pode responder depois. Tem grupos que nos enchem de informação o dia inteiro, mas são informações que alguém achou interessante e que não são específicas para a sua pessoa. Então, desative as notificações do seu celular e deixe ativadas somente aquelas coisas que são relevantes, porque senão a sua mente não suporta. Soma-se a isso a ansiedade natural do ser humano. E o que é a ansiedade? Senão a tentativa de antecipar algo do qual nós não temos controle. A preocupação com um amanhã que não está sob o nosso controle, ou a preocupação com uma situação da qual nós não temos controle. Esse problema todos nós conhecemos no dia a dia, mas a solução cotidiana para isso, a solução vem de Deus e ela chama-se paciência. Antes de continuar, eu queria pedir que você deixasse o seu like nesse vídeo e se inscrevesse aqui no nosso canal. Essas ações nos ajudam a fazer com que a gente continue produzindo conteúdo aqui diariamente. E se além disso você quiser apoiar
o nosso projeto, seja membro do canal. Das muitas coisas que o ser humano deixou de praticar, e talvez por isso esteja regredindo tanto, é a sabedoria de esperar o momento certo. As pessoas estão equivocadas, precipitadas, falando pelos cotovelos, atropelando situações, colocando os pés entre as mãos. Mas o nosso Deus não é um Deus apressado. Ele cumpre a promessa dele no tempo devido. Deus tem um tempo para fazer as coisas. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. E quando eu falo em relação à paciência, não é só paciência diante das tribulações, das brigas acaloradas, é paciência também no dia a dia. Não ficar ansioso pelo dia de amanhã, esperar em Deus a sua vitória, saber que o seu milagre tem dia e hora para acontecer, e isso também não está sob seu controle. Nós devemos ser como Abraão. A palavra diz que ele foi paciente e alcançou a sua promessa. O texto de hoje está baseado em Hebreus, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão teve que esperar pacientemente até alcançar a sua promessa. Nós não podemos nos esquecer de quem nós somos em Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não se torne uma pessoa obcecada pela informação, uma pessoa viciada em redes sociais, em comunicação. Não se torne um viciado em notificações. Tem gente que não consegue ouvir o barulhinho da notificação que ele fica louco. Se o celular não estiver perto dele, ele pode entrar em pânico. Mas eu quero que você siga outro conselho que está na palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Paulo escreveu assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Seja bom, seja manso, seja paciente. Não deixe que a extrema bagunça que se tornou o mundo, o caos que rege esse mundo, atrapalhe os seus objetivos e a sua relação com o Senhor. Mantenha o foco nas promessas de Deus. Elas vêm do alto, elas não estão condicionadas às circunstâncias. Quando Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, isso não vai chegar como uma notícia no seu celular. Deus é fiel para cumprir suas promessas. E o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Deus tem o seu próprio tempo. E quanto mais próximo do Senhor você estiver, mais você compreenderá o tempo de Deus para as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer na sua vida. A herança que o Senhor tem para nós está, inclusive, sobre essa promessa, sobre essa condição de sermos pacientes. Salmos 37, do verso 7 ao verso 9, Davi escreveu assim: Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só te leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome
e agradecer ao Senhor pela tua maravilhosa palavra, que sempre chega, Senhor, como um bálsamo ao nosso coração. Deus, o mundo tem nos tragado, o mundo tem tentado nos engolir. São tantas informações, tantas coisas que chegam aos nossos ouvidos todos os dias, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno, o mundo é dominado pelo inimigo, portanto ele não pode ter esse poder sobre nós que somos teus filhos. Nos ajude a mantermos o nosso equilíbrio mental, nos ajude a exercer a paciência, a não nos impressionarmos por tudo o que estamos vendo acontecer lá fora. Que nós possamos focar os nossos olhos em Ti, fixar os olhos no Senhor, e que o Senhor tome o nosso coração em Tuas mãos. Acalme a ansiedade que tem nos consumido e nos faça, Senhor, descansar em Ti. Nos faça ter boas noites de descanso e que a nossa mente esteja com os nossos pensamentos levados à obediência de Cristo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem uma vida vitoriosa para você e para mim. E muitas vezes, para que alcancemos tudo aquilo que Deus tem para nós, teremos que vencer os desafios que são colocados à nossa frente. As bênçãos espirituais são muito maiores e melhores. Elas nem se comparam às bênçãos que adquirimos aqui na terra. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas isso não significa que nós também não possamos experimentar uma vida bem-sucedida aqui na terra. O livro de Josué traz lições maravilhosas para aqueles que querem experimentar uma vida vitoriosa. Josué estava conduzindo o povo para entrar na terra prometida, e ele ouviu de Deus alguns conselhos e promessas que fizeram toda a diferença para ele. Hoje eu quero falar sobre 7 palavras de Deus que foram ministradas a Josué e que podem despertar hoje a sua fé e fortalecer o seu espírito e te conduzir a uma vida vitoriosa. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser apoiar o nosso projeto, se torne membro do canal. A primeira palavra que Deus liberou sobre Josué foi: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2 diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Apesar de Josué ter experimentado uma perda, e uma perda significativa, pois Moisés era o seu líder e sua principal referência, Deus pede que ele se prepare, no sentido de se levantar, se reerguer. Na versão da Bíblia, a mensagem diz assim: meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Significa que, mesmo em meio à dor, às perdas e às dificuldades, Deus nos diz para prosseguirmos. Você está passando por um momento difícil? Deus te diz: erga-se, prepare-se, pois eu ainda tenho conquistas para a sua vida. É hora de virar a página. A segunda palavra liberada por Deus sobre a vida de Josué foi: existem promessas sobre a sua vida. Em Josué capítulo 1, verso 3, Deus diz assim: como prometi a Moisés,
Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus estava dizendo: esses podem ser tempos difíceis, mas as minhas promessas para a sua vida permanecem. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Por mais que pareça impossível, creia que as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Receber essa verdade em nosso coração nos dá forças para prosseguir. A terceira coisa que Josué ouviu da boca de Deus foi: a minha presença será contigo. Em Josué 1, versículo 5 está escrito: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos em meio às lutas, mas temos que nos lembrar que Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Deus esteve com Moisés nos momentos mais decisivos da vida dele, e a presença do Senhor fez toda a diferença para Moisés. Agora, Josué recebia do Senhor a certeza da sua presença. E eu e você também podemos receber isso em nosso coração. Deus está conosco nos dias bons e principalmente nos dias maus. A quarta palavra de Deus para Josué foi: seja forte e corajoso. Diante dos desafios, nós temos que pedir ao Senhor que nos fortaleça e nos dê coragem. São duas características essenciais para sermos vencedores. Não adianta termos a força de Deus em nós se não tivermos ousadia para tentar conquistar novos territórios. Da mesma forma, também não adianta termos coragem e intrepidez se a força e a unção de Deus não estiverem conosco. Porque senão, diante do primeiro obstáculo, nós vamos querer desistir. A quinta orientação do Senhor a Josué foi: tenha foco. No versículo 7 diz assim: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. A vida vai nos oferecer muitas possibilidades, só que muitas dessas alternativas vão nos levar para longe dos propósitos de Deus. Por isso precisamos ter foco. Se você quer conquistar algo, se você tem um alvo a ser atingido, foque nisso. Ter foco não é somente seguir firme o nosso caminho, mas é saber dizer não a todos os outros caminhos que vão surgir ao longo da nossa jornada. A sexta palavra que Josué ouviu da boca de Deus foi a seguinte: Josué, preencha sua mente com aquilo que te inspira. No versículo 8, Deus diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Pessoas bem-sucedidas enchem a sua mente com coisas boas, com palavras inspiradoras, com palavras abençoadoras. Deus orienta que Josué fale da palavra de Deus, estude a palavra de Deus e coloque a palavra em prática, porque assim ele será bem-sucedido. Essa é uma orientação que vale para nós também. Sua mente tem que ser alimentada com coisas boas. Informação é importante, entretenimento é importante, reflexões de autoajuda são muito bem-vindas, mas também temos que nos alimentar da palavra de Deus. E a sétima orientação que Josué ouviu de Deus foi: Josué, não tenha medo e não desanime. Está no versículo 9. Não fique desanimado nem tenha medo. A maioria das pessoas nessa época do ano faz planos e projetos, estabelece metas para o próximo ano, mas quando tenta colocar em prática aquilo que ela se propôs, começam a vir as dificuldades. Daí a pessoa desanima.
E o medo é apenas um dos muitos fatores do desânimo, mas a gente poderia citar muitos outros aqui. Muitas vezes, o desânimo está relacionado a algum sintoma patológico, por exemplo, a falta de vitamina D que nós adquirimos com a exposição ao sol. O desânimo pode ocorrer por causa de problemas familiares, dificuldades financeiras. Pode acontecer que uma pessoa crie uma expectativa tão grande sobre um resultado que ela quer alcançar, e quando ela não alcança, ela é tomada pelo desânimo. E tem também aquele desânimo que aparece do nada. Você simplesmente acorda desanimado e não sabe de onde veio aquele sentimento. Quando você se sentir desanimado, lembre-se de quem você é. Traga à sua mente coisas que você já conquistou. Por mais que a sua vida esteja difícil nesse momento, certamente existem bênçãos de Deus sobre você, coisas boas que já aconteceram na sua vida. Esses pensamentos nos motivam e nos encorajam. Receba essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar junto com você. Aonde você estiver, se você puder, una a sua voz à minha. Se você crê pela fé, concorde com essa oração. Expresse essa concordância aqui nos comentários. Escreva: eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu tomo posse das promessas de Deus. Eu recebo pela fé tudo que Deus tem para mim. Escreva uma frase profética aqui nos comentários. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome e dizer que pela fé nós recebemos todas as promessas do Senhor que estão contidas na tua palavra. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem e peço que o teu Espírito Santo ministre ao coração dela. Que essas palavras que foram mencionadas aqui possam realmente conduzir o teu filho, a tua filha, a essa vitória, a esse objetivo que eles têm buscado para a sua vida. Ó Deus, que nós estejamos preparados para tudo aquilo que o Senhor tem a fazer. Mesmo aquelas pessoas que enfrentaram nesses últimos tempos momentos difíceis, momentos de tristeza, pessoas que enfrentaram perdas, essas pessoas que foram feridas de alguma forma, que o Senhor possa erguê-las, que o Senhor possa motivá-las, encorajá-las através do teu Espírito, para que elas possam tomar posse dessa vida abundante que o Senhor tem para nós. Nós recebemos pela fé cada uma das tuas promessas. Sabemos que o Senhor é conosco por onde quer que andemos, que a tua presença possa nos fortalecer, possa nos guiar, possa fazer com que enxerguemos mais longe, que o Senhor nos dê força e coragem diante de qualquer obstáculo que surgir à nossa frente. Que não desviemos o nosso olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos manter o nosso olhar fixo no Senhor. Que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem tenha foco e mantenha o seu foco. Pedimos que o Senhor preencha a nossa mente com pensamentos que nos tragam esperança. Tira de nós, Senhor, todo sentimento contrário, toda angústia, toda inveja, todo ódio, e nos enche com a tua palavra, com a tua esperança e com a tua fé. Em nome de Jesus. Tira de nós todo medo e todo desânimo. Eu peço que o Senhor visite nesse momento essa pessoa que está ouvindo essa mensagem e dê a ela ânimo, força e coragem. Que ela tenha disposição e determinação para alcançar os seus objetivos, para conquistar as vitórias, e que mesmo diante das dificuldades, ela não desanime,
mas ela permaneça firme no Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Tome posse de cada uma das promessas que foi ministrada aqui. E antes de sair, eu te peço o seguinte: se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com alguém. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Você sabia que Deus se importa com a sua saúde mental? Em um mundo onde todos parecem apenas querer sugar tudo que você tem, Minuto com Deus de hoje. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E saiba que não foi por acaso que você chegou até essa mensagem. O Espírito Santo quer falar ao seu coração. Eu peço que você dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. E se além dessas ações você quiser apoiar o projeto Minuto com Deus, que é um projeto independente, se torne membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. O tema do Minuto com Deus de hoje é: o Senhor te carrega no colo. Amém? O Senhor te carrega no colo. Eu peço que você coloque aqui o seu pedido de oração. No final, nós vamos orar juntos uns pelos outros. E escreva essa frase que eu vou dizer. Escreva assim: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Deus nos sustenta, Deus nos carrega no colo, mas Ele faz isso com aqueles que se entregam totalmente a Ele, verdadeiramente a Ele. A nossa força, ela é limitada. Nós somos seres humanos e somos limitados. Tem dias que nós estamos bem, dispostos, não é verdade? Orando, jejuando, como diz a palavra do Senhor. Mas tem aqueles dias em que o nosso corpo está cansado e que as batalhas parecem que ficam ainda mais difíceis de serem enfrentadas. É nesses dias que o Senhor nos carrega no colo. Nos seus piores momentos, naqueles momentos em que tudo parecia desmoronar ao seu redor, Deus te sustentou. Deus te tomou pela sua mão e te conduziu. Ele te carregou no colo. Como um bom pastor, e te salvou das tribulações. Eu quero que você, pela fé, receba o afago do colo do Senhor. Feche os seus olhos, sinta a presença de Cristo na sua vida. Sinta o abraço dele te protegendo, te guardando de tudo e de todos. Deus lutará mais essa guerra por você e com você. Amém? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em Salmos 28,
versículos 8 e 9. Salmos 28, versículos 8 e 9. Olha o que está escrito. O Eterno é a força de seu povo, refúgio irrestrito para o líder escolhido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Tem consideração por eles. Carrega-os nos ombros, como faria o bom pastor. Irmãos, nós não podemos simplesmente confiar na nossa força, na nossa capacidade ou na força de outras pessoas, porque tudo em nós é limitado, como eu disse. No entanto, o Eterno, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio em tempos incertos. Ele está conosco quando nada mais parece estar. Quando tudo está perdido, eis que surge a luz de Deus diante de nós. Ele nos toma em suas mãos e Ele nos carrega em seus ombros, é o que a palavra está dizendo. Como o pastor carrega suas ovelhas cansadas ou feridas. Deus está colocando você no colo dele hoje, te afagando e te dando consolo para esse seu sentimento angustiante que tem te consumido. Esse problema que não sai da sua mente, que não sai da sua cabeça. Se você está passando por um daqueles momentos em que você mal consegue andar, se você está pensando em desistir dos seus objetivos, dos seus sonhos, aqueles sonhos que Deus sonhou com você, pare e ouça essa palavra. Considere essa palavra como a voz de Deus para a sua vida hoje. Olhe o que o Espírito Santo diz a você. Filho, eu estou cuidando de ti. Filha, eu estou cuidando de ti. Independente da batalha que você esteja enfrentando, eu tomo a frente e luto por você. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, não desista. Apenas pare e descanse no colo do Senhor. Tire um tempo todos os dias para meditar na palavra de Deus, para orar a Ele e receber as respostas necessárias. E para isso, esse canal existe, para te ajudar nesses momentos de fé, de devoção, que você deve ter todas as 18 horas, todos os dias. Quando nós estamos no colo do Senhor, Ele fala conosco. Ele nos mostra os caminhos que devemos seguir para alcançar a plenitude, a felicidade. A palavra de Deus diz ainda, em Romanos capítulo 12, do verso 11 ao verso 13. Não se deixem esgotar. Mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam. Presta atenção. Não desista em tempos difíceis, mas orem com fervor. Em tempos difíceis, ore com mais intensidade ainda. Clame a Deus pela sua vitória, pelo seu milagre, pela sua bênção. Não desista dos seus sonhos. Não desista de acordar todo dia motivado com a esperança de que Cristo está desenhando um caminho próspero, feliz e abençoado para você e para aqueles que você ama. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Ore com fervor e mantenha-se encorajado, animado. O colo de Deus é um lugar de descanso, mas é também um lugar para recompor as suas energias. Recarregue a sua bateria espiritual no ombro de Cristo. Não pare de lutar pela sua vida, pela sua família, pela sua intimidade com Deus,
pelo seu trabalho. Amém? Em nome de Jesus, essa é a palavra que o Espírito Santo pediu para ministrar ao seu coração hoje. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, como é bom refletirmos na Tua palavra, como é bom ouvir a Tua voz falando conosco. E hoje, a Tua voz nos diz que o Senhor nos carrega nos ombros, o Senhor nos toma em seu colo quando nós estamos esgotados, quando nós estamos sem forças para enfrentar os desafios dessa vida. Eu peço que o Senhor contemple a vida dessa irmã que está me ouvindo, Deus, desse irmão, pessoas que têm clamado a Ti nesse tempo, pessoas que têm buscado no Senhor um refrigério, um descanso, um alento. Que o Senhor atente para a oração do Teu filho e da Tua filha. Receba cada um em seu colo. Todas essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, contempla esses pedidos de oração que estão sendo feitos aqui agora nos comentários. Que o Senhor possa nos acolher, nos abraçar, cuidar daqueles que estão abatidos, esgotados, precisando da Tua ajuda para vencer mais essa batalha. Esteja, Senhor, à frente da nossa vida. Remova os obstáculos, quebra as cadeias e nos dê de volta a paz, a alegria e a plenitude. Afaga o nosso coração com o Teu amor incondicional. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Receba pela fé. Diga assim: eu creio, eu tomo posse, em nome de Jesus. Deus está lutando as suas lutas. Ele está batalhando as suas batalhas. Amém? Não saia sem dar o like nesse vídeo, porque o seu like nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e mande essa mensagem para os seus contatos do WhatsApp. Aquilo que é bom para você deve ser compartilhado. E para encerrar, eu queria dar um último recado aqui. Você já baixou no seu celular o aplicativo Minuto com Deus? Você tem tantos aplicativos aí no seu celular que muitas vezes não estão te ajudando em nada, te edificando em nada. Exclui um desses aplicativos aí para não sobrecarregar o seu aparelho, mas baixe no seu celular o aplicativo Minuto com Deus. Já está disponível na versão Android e na versão iOS. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Salmo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Permita que o Espírito Santo ministre de uma forma poderosa ao seu coração. Creia que Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Por isso tenha disposição, disciplina e fé, não apenas para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer, mas para cumprir aquilo que Deus revelar a você. Eu quero pedir que você nos ajude a fazer com que essa mensagem alcance milhares de pessoas. Para isso, basta que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. E se além dessas ações você quiser e puder apoiar esse projeto, se torne membro do canal. Todos os dias nós postamos vídeos novos aqui às 5 da manhã e às 18 horas. Por isso, se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que desde já você pode contar com a minha oração e com a minha intercessão. Você já passou por um momento da sua vida em que você não sabia o que fazer? Às vezes, o diabo nos confunde.
Mas muitas vezes nós mesmos é que não tomamos posse do direcionamento que Deus nos dá. Nos confundimos com nossas próprias dúvidas, com nossos medos e acabamos tropeçando feio na hora de resolver algum problema ou de tomar alguma decisão importante. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Se você está prestes a tomar uma decisão impactante nos próximos dias, se você precisa fazer uma escolha e não sabe exatamente como deve agir, escreva aqui nos comentários: fala comigo, Senhor. E se o seu problema estiver relacionado a uma situação específica, coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? A palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 16 e 17, o seguinte: vocês estão cheios de vocês mesmos. Toda essa arrogância é maligna. Na verdade, saber fazer o que é certo e não fazer é pecado. Irmãos, o que o Senhor quer falar para nós, para mim e para você, através dessa passagem que foi lida, é que a melhor decisão é não se encher de si mesmo. Quando nós estamos em Deus, quando o nosso coração está em Cristo, as nossas decisões são guiadas pelo Espírito Santo e nós seremos direcionados àquilo que é certo, àquilo que é correto, àquilo que é agradável a Deus e àquilo que Ele quer de nós. Só que para nós enxergarmos o que é certo a se fazer, nós devemos deixar que o Espírito Santo de Deus haja em nós e através de nós. Nós precisamos ser capazes de silenciar as muitas vozes que estão na nossa cabeça, as vozes do mundo, as vozes do inimigo, as vozes da nossa própria carne, e permitir que a palavra de Deus fale mais alto. Precisamos ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Tomar decisões costuma ser difícil, porque geralmente essas decisões vêm acompanhadas de grandes responsabilidades. Nós devemos assumir a maturidade que Deus quer de nós e ter discernimento sobre o que é certo e errado diante do Senhor. Olhe para essa situação que você precisa resolver com os olhos do Espírito. Olhe com o seu coração quebrantado, com uma fé inabalável. Procure enxergar essa situação sob uma outra ótica. Coloque-se no lugar das pessoas que estão envolvidas e acredite que Deus está te guiando para que você faça aquilo que é certo. A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 21, versículo 3, o seguinte: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Deus não precisa dos nossos sacrifícios, especialmente quando o nosso coração está fechado para ouvir a palavra. Deus quer que você saiba fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é correto. Ele quer que você permita ser guiado pelo Espírito Santo em todas as decisões que você precisar tomar. E Ele confia no seu potencial para isso. Deus te deu sabedoria, discernimento, entendimento. Deus acredita em você e na sua boa vontade em fazer as coisas. Seja um representante de Deus aqui na terra. Saiba o que fazer. Faça o bem. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar, te bendizer nesse momento, te agradecer pela tua poderosa palavra
que vem de encontro às nossas necessidades. Eu sei que muitas pessoas, ó Deus, que estão ouvindo essa palavra, estão passando por um momento de decisão, por um momento em que uma escolha errada que eles fizerem poderá determinar o seu futuro, poderá conduzi-los para um caminho de paz ou para um caminho de tribulação, para que eles desfrutem momentos de alegria ou para que eles amarguem momentos de tristeza. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu peço que tu fales ao coração desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo e faça com que eles tomem as melhores decisões, com que eles façam as melhores escolhas. Senhor meu Deus, fala ao coração do teu filho e da tua filha. Dê a cada um o discernimento, a sabedoria, o conhecimento, o equilíbrio, Senhor, emocional, mental, para que eles pratiquem o bem, para que eles escolham o melhor caminho, a melhor opção, para que eles ajam de acordo com a tua palavra. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu peço que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor leve até eles a tua cura, a tua restauração, que o Senhor liberte aquele que se encontra preso, que o Senhor dê vista aos cegos, Pai. Que essa pessoa que está me ouvindo possa ter uma visão espiritual, que ela possa enxergar além das circunstâncias. Que o Senhor promova a restauração nesse lar. Que esse casal que tem vivido dias de crise, de desentendimento, de brigas e discussões, possam se entender, possam entrar em acordo e possam se perdoar, se amar e se reconciliar para a glória do teu nome. Que essa família não seja destruída, ó Deus. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pela nossa rebeldia, pelo nosso egoísmo, pelas mentiras que muitas vezes saem dos nossos lábios, mesmo sabendo que o diabo é o pai da mentira. E quando nós mentimos, nós estamos satisfazendo a vontade dele, que possamos caminhar na verdade que é Cristo, na verdade que liberta. Que Jesus seja o centro da nossa vida, que possamos exalar o bom perfume de Cristo por onde passarmos, que deixemos em cada lugar que estivermos um rastro do Evangelho, para que as pessoas te conheçam, para que elas vejam Jesus em nós, nas nossas palavras, nas nossas atitudes e nas nossas escolhas. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você ainda tem dúvidas do que fazer, pergunte ao Espírito Santo. Abra a palavra e busque a Deus. Ele vai falar com você. Se ele ainda não falou através dessa mensagem, não tome nenhuma decisão precipitada. Continue clamando ao Senhor, continue buscando a Ele e você terá a sua resposta, o seu milagre, a sua bênção, a porta que você quer que seja aberta. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe ela com os seus contatos do WhatsApp. Não saia sem dar o like no vídeo e sem se inscrever no canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Eu profetizo sobre sua vida neste momento, que dias melhores estão chegando,
para você e para a sua família. Você crê nisso? Receba isso pela fé na sua vida, nesse momento. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa entrar em seu coração nesse instante e que ela possa fazer morada em você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Se você recebe essa profecia sobre a sua vida, escreva aqui nos comentários a seguinte afirmação de fé: eu recebo em nome de Jesus. Deus tem algo muito forte para falar contigo nesse dia. Portanto, abra o seu coração e não permita que nada te distraia nos próximos minutos. Talvez você esteja pensando que apenas esses poucos minutos na presença de Deus não poderão mudar toda a sua vida. Mas acredite, uma única palavra que sair da boca do Senhor pode mudar o rumo da sua história. E é isso que eu peço a Deus hoje, que eu seja nesse momento usado para trazer a palavra de Deus a você. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim essa palavra vai ser espalhada por toda a internet e vai alcançar muitas vidas que estão precisando de uma palavra de renovo, de confronto e de recomeço. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você pode contar com a minha oração, com a minha intercessão. Junte-se a essa grande comunidade de pessoas que têm buscado a Deus todos os dias. Às 5 da manhã e às 18 horas tem vídeos novos aqui no canal. Se você quiser e puder apoiar esse projeto independente, seja membro do canal. E aqui nos comentários você também pode escrever o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Salmos 30, versículo 5, está escrito: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, a palavra de Deus está repleta de promessas para nós. E uma dessas promessas é a de que o nosso choro dura uma noite, mas que a alegria logo vem pela manhã. Muitos de nós levamos essa promessa ao pé da letra e acreditamos que se um dia fomos dormir chorando, já no outro, quando acordarmos, tudo já terá mudado e não iremos mais chorar. Porém, o que acontece é que esta noite relatada pelo salmista muitas vezes dura mais do que o esperado. Tem pessoas que têm estado na noite há mais de 2 anos e não experimentaram o dia de alegria que vem logo depois. E como é difícil esperar pelo amanhecer, não é mesmo, irmãos? Clamamos ao Senhor em prantos, com nossos corações quebrantados, e depois de tanto tempo buscando a face de Deus, sentimos que nada mudou. E pior, sentimos como se nada nunca fosse mudar. Mas hoje Deus está nos lembrando que não importa o quão longa tem sido a noite que permeia a nossa vida, um novo amanhã irá nascer e um novo tempo está sendo preparado para nós. A noite pode ser longa, as lágrimas podem ser muitas, mas o Deus a quem nós servimos é o Deus do impossível. Ele é o Deus que transforma a noite mais escura, mais turbulenta, em um amanhecer radiante. Ele é o Deus que transforma o lamento em dança, a tristeza em alegria e o desespero em esperança. Você pode estar se perguntando: por que estou passando por isso? Por que Deus permite que eu passe por essa noite tão longa? A resposta pode não ser simples,
mas saiba que Deus tem um propósito em tudo. Em meio à noite, Ele está moldando o seu caráter, fortalecendo a sua fé e te preparando para um propósito maior. A noite pode ser um tempo de crescimento, de aprendizado e de aproximação com Deus. E quando o amanhecer chegar, você estará mais forte, mais sábio e mais próximo de Deus do que nunca. Lembre-se de Jó, que perdeu tudo o que tinha, sua riqueza, seus filhos e até sua saúde. Ele passou por um período de profunda dor e sofrimento, sendo testado em sua fé e integridade. Mas em meio a essa longa noite, Jó nunca perdeu sua confiança em Deus. E quando o amanhecer chegou, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, e ainda lhe deu em dobro. A noite pode ser um período de provação, mas também é um período de purificação. É um tempo em que Deus nos refina, nos molda e nos prepara para os planos maravilhosos que Ele tem para nós. E o mais importante é que mesmo na noite mais escura, Deus nunca nos abandona. Ele está conosco, nos confortando, nos sustentando e nos guiando. Portanto, meu querido, minha querida, não desanime, não perca a esperança. Mesmo que a noite pareça interminável, o amanhecer está a caminho. E com ele virá uma alegria que superará todas as tristezas, uma paz que transcenderá todas as angústias e uma esperança que iluminará todos os seus dias. E enquanto esperamos pelo amanhecer, lembre-se de que Deus está trabalhando em você e através de você. Ele está te preparando para algo maior, algo que você nem pode imaginar. Então, confie nele, descanse em seus braços e saiba que não importa o quão longa seja a sua noite, o amanhecer sempre virá. E quando ele chegar, você estará pronto para receber todas as bênçãos que Deus preparou para você. Eu quero orar por você e pela sua vida nesse momento. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu amor e obrigado por escolher o dia de hoje para se revelar a nós de maneira tão poderosa e tão surpreendente. Senhor, esse irmão e essa irmã que me ouvem agora, às vezes estavam esperando apenas uma palavra que os incentivasse a continuar, que os dissesse para prosseguir, para não pararem de clamar. E por isso te agradecemos por ter falado conosco hoje, por mais uma vez ter colocado em nós esperança. Eu creio que dias melhores estão por vir, Senhor. Por isso que em teu nome eu profetizo isso na vida dessa pessoa que está me escutando agora. Eu creio que haverá dias cheios da presença do Espírito Santo. Eu peço que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, Pai, por tudo aquilo que temos falado, cometido e até mesmo por aqueles pecados que ficam apenas na nossa mente. Nós cremos na promessa de um novo amanhã e cremos que o sol voltará a brilhar sobre nossas vidas. Mas Deus, muitos estão cansados de esperar. Muitos estão exaustos de tanto clamar, sem obter respostas. E infelizmente alguns estão até perdendo a fé na promessa de um novo dia. Por isso, Senhor, acende a chama da esperança no coração dessa pessoa que está me ouvindo. Coloca nela a certeza de que, independentemente do que aconteça a seguir, o Senhor está com ela. O Senhor continua a lutar enquanto ela dorme e continuará a guiá-la em meio à guerra, em meio ao caos. Abraça essa pessoa, Pai. Envolve ela em teu amor e ministra o teu poder no coração dela neste momento. Contempla esses pedidos de oração que foram feitos aqui nessa mensagem, Senhor. E por tua misericórdia,
promove a cura, a restauração, a salvação e a libertação. Abre as portas de emprego para aqueles que precisam. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro, às 19 horas, nós iremos transmitir ao vivo mais um episódio do podcast Minuto com Deus. A transmissão será aqui, através do nosso canal no YouTube. Eu peço que você se inscreva também no nosso canal oficial de cortes. O link vai estar na tela final e no comentário fixado desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Havia 2 homens em um barco que estava prestes a afundar. Um deles estava com uma expressão de desespero e o outro com a expressão tranquila. O homem desesperado, ao notar a expressão do outro homem, logo se irritou e o questionou: "Por que você está tão tranquilo?" E o outro respondeu: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." Provérbios capítulo 3, versículo 5. Mais uma vez o homem desesperado o questiona: "Se Deus existe mesmo, por que você não me prova e pede para Ele nos salvar agora?" No que o outro homem respondeu: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Mateus capítulo 4, versículo 7. E por fim, o homem desesperado disse: "Você não percebe? Nós vamos morrer. Pare de ficar tão despreocupado assim." E por fim, o outro homem respondeu: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." João capítulo 11, verso 25. Horas depois o resgate chegou. E Deus deu livramento para aqueles 2 homens. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando o barco está afundando, como você tem reagido? Reflita nisso. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento eu te convido para mais um Minuto com Deus. Eu creio que Deus já começou a falar com você. E eu tenho certeza que algumas respostas já começaram a vir em seu coração por meio do Espírito Santo. Amém? Você está sentindo? Existem promessas de Deus para a sua vida e você sabe disso. Mas durante as tempestades, você às vezes acaba esquecendo disso. Acaba se sentindo desamparado e sozinho. Mas eu quero declarar que hoje você ouvirá a voz de Deus. E você vai se lembrar de que aquele que te guarda não dorme nunca, e Ele é fiel para cumprir tudo o que foi prometido a você. Na palavra de Deus, em Salmos 121, versículos 3 e 4, está escrito: "Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre desperto." Deixe-me dizer algo a você. A fé não é a crença de que Deus fará o que você quer. É a crença de que Deus fará o que é certo. Isaías 55, versículos 8 e 9 está escrito: "Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos." Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito
e ative o sininho das notificações. Hoje eu quero te encorajar a descansar nas promessas do Senhor. Quando você se encontrar em meio às tempestades da vida, lembre-se de que Ele está no controle. Lembre-se de que, ainda que pareça que você está afundando, o Mestre dos mares, o Senhor Jesus Cristo, está contigo no barco. Ele é capaz de acalmar qualquer tempestade e te guiar para águas tranquilas. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 26, está escrito: Ele respondeu: Vocês têm tão pouca fé, por que estão tão amedrontados? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e as ondas, e tudo ficou completamente calmo. Meu querido irmão, minha querida irmã, siga firme nas promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir cada uma delas em sua vida. Não olhe para as ondas ao redor, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar pela sua vida. As promessas de Deus vão se cumprir, mas não no seu tempo, não do seu jeito e nem de acordo com a sua vontade. As promessas de Deus vão se manifestar em você e através de você. Não só porque Deus quer te abençoar, mas porque Ele também quer abençoar aqueles que te cercam. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai nosso que estás no céu, te agradecemos porque Tu és fiel e as Tuas promessas são verdadeiras. Obrigado por sempre estar conosco, mesmo quando tudo parece difícil. Senhor, nós te pedimos perdão porque às vezes duvidamos de Ti e tentamos fazer as coisas do nosso jeito, esquecendo de Te procurar e seguir aquilo que o Senhor nos diz. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e por todas as vezes em que alimentamos a escuridão em nossa vida. Colocamos a nossa confiança nas Tuas promessas, lembrando que Tu és o Deus que acalma qualquer tempestade e que nos leva para um lugar seguro. Nos ajude a ficar com os olhos em Ti, com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Deus amado, Deus querido, eu quero orar pelas pessoas que escreveram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. O Senhor conhece cada um pelo nome e sabe de cada necessidade que eles têm. Que o Senhor dê a cada pessoa aqui nessa manhã a cura, a restauração, o vigor, uma nova oportunidade de recomeçar e que o Senhor supra cada necessidade que foi expressa aqui nos comentários. Que todos aqueles que pediram ajuda possam sentir que Tu estás com eles e que suas orações estão sendo ouvidas. Eu também peço, Pai, por todos os que estão enfrentando problemas, seja no corpo, na mente ou no espírito. Que eles encontrem no Senhor um lugar seguro, a força para continuar e a esperança de que as coisas serão diferentes. Ó Deus, que nós possamos cumprir a Tua vontade, que possamos ser um exemplo do Teu amor e da Tua paz aqui nessa terra. Encha-nos com o Teu Espírito para vivermos de maneira que alegre o Teu coração. Obrigado por ouvir a nossa oração e por nos amar de maneira tão profunda e verdadeira. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua força em Deus. Descanse nas promessas do Senhor. Comece a viver de cabeça erguida, como alguém que sabe que é filho, filha de Deus. Alguém que sabe que está blindado na fé. Não se estremeça diante das batalhas, pois na palavra do Senhor está escrito em Deuteronômio capítulo 20, versículo 4, pois o Senhor, seu Deus, é aquele que vai com você para lutar por você contra os seus inimigos, para dar a você a vitória. A vitória já é sua, pela fé no poderoso nome de Jesus.
As circunstâncias ao seu redor podem parecer assustadoras, podem fazer você se sentir como se estivesse em um barco prestes a afundar. Mas eu te digo, o capitão deste barco é Jesus, e Ele nunca permitirá que você afunde. Ele está no controle de tudo, e com Ele você pode atravessar qualquer tempestade. Eu queria pedir que você compartilhasse essa mensagem com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Quem sabe, talvez essa pessoa esteja esperando por um sinal de esperança, e essa mensagem seja exatamente o que ela precisa. E para finalizar, eu quero deixar mais uma promessa de Deus para a sua vida. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que essa paz, que só vem do Senhor, preencha o seu coração nesse momento e para sempre. Deus abençoe você e a sua família ricamente. Até o nosso próximo vídeo. E se você ouviu essa mensagem até aqui, se expresse nos comentários escrevendo: eu recebo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.